um membro da igreja, né? Essa moça Fabiola, que foi minha madrinha de casamento depois, coincidentemente. Ela estava pregando aí, teve uma oportunidade de pregar, e ela falou que ela estava tomando banho orando em línguas. Eu fiquei horrorizada, eu falei, não, agora para mim já foi demais. Esse pessoal não tem respeito, estava nu, falando com Deus, que falta de respeito. Eu vou ligar nessa igreja. Eu vou ligar, eu vou falar esse absurdo. E olha, eu liguei. Peguei o telefone lá no trabalho, eu tinha uma sala só minha, né? Porta fechada, liguei. Olha, eu estou ligando porque eu estava assistindo um culto, só que na hora que a pastora atendeu, eu já baixei a bola, eu fiquei com vergonha, entendeu? De confrontar. E a mesma que falou? Não, foi não, a pastora. Não, aquela era uma membro, né? Sim. A Fabiola. Aí a pastora que atendeu, né? É do escritório dela, queria falar com a pastora e tal, e aí ela atendeu. Aí eu fiquei inibida, né, de confrontar. Aí eu disse, não, porque eu estava ouvindo um culto e eu achei diferente, né? Ela falou que estava tomando banho, orando em línguas. Ela, você já nasceu de novo? Porque eu não entendi o que era direito do novo nascimento. Mas como assim, pastor? Você aceitou Jesus? Aceitei. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não fui não, porque eu não... Mas por que você não foi? Quem te disse que você não foi? Eu disse, não, é que eu estou pouco tempo convertida, faz menos de um ano, e eu não tenho essa intimidade com Deus, e não tenho essa capacidade e nem esse grau de espiritualidade para ser batizada. Olha a minha mente. A religiosidade. A religiosidade, né? Quer dizer, você tem que ter uma condição, um grau para chegar. E eu falava assim, Espírito Santo, acho tão bonita essa língua que o pessoal fica falando aí, o dia que você me batizar, eu vou ficar orando sem parar. Eu falava assim com ele, né? Aí ela pegou e disse assim, não é assim não, Milena. O Espírito Santo que te santifica, você não pode se santificar, você precisa dele para andar, você não pode andar sozinha. Eu disse, Ela falou, você quer ser batizada agora? Eu falei, quero. Aí ela falou, então feche seus olhos, levanta as suas mãos, você está num lugar que você possa fazer isso? Eu falei, tô. Aí eu fiz assim, ela começou a orar para mim, e aí ela começou a orar, e eu tive uma visão assim, algo veio que nem umas coisinhas assim, amarelinhas assim, que nem uma nuvenzinha veio sobre a minha cabeça e caiu, mas tocou mesmo em mim, tocou em mim. A hora que tocou, eu chorei e comecei a falar em línguas. E eu disse, pastora, muito obrigada pelo que você fez por mim. Desliguei, eu disse assim para ela, um dia eu vou na sua igreja. Ela disse, tá bom. Eu desliguei o telefone e fiquei orando em línguas. Eu não queria parar. Quando eu vinha alguém, eu fazia assim, por que para me atrapalhar, que eu não quero perder, eu vou perder a língua. Ficava com medo de perder? Ficava com medo de perder. Eu falava, se saiu o dom de mim, aí eu não vou recuperar. Não queria. Eu, ai, meu Deus, tomara que não saia. A pessoa me fala, já começava a falar em línguas baixinho assim. E fui. E não parava de orar em línguas. Eu fiquei direto, o máximo que eu podia. Eu acordava, minha boca já estava batendo já, orando em línguas. Foi muito, muito maravilhosa essa experiência. Você viu por telefone. Você pode receber aí ouvindo esse podcast aqui, né? Claro. Algo mas aí você chegou aí até para a igreja dela, né? Para estar mais próximo, que foi algo que você encontrou resposta. Porque eu comecei a ter experiências de resultado. Eu comecei, por exemplo, ela ensinava bastante sobre confissão da palavra. Aquilo fez muito sentido para mim. Então, eu precisava de um emprego novo. Eu estava muito deprimida onde eu trabalhava. Eu sentia que era um cativeiro. Eu ganhava mal. Era um lugar que eu não queria estar. Eu não me sentia bem lá dentro. E a única saída para mim era Deus. Já tinha mandado currículo. Deus, se você não fizer, ninguém vai fazer. Porque está travado. Eu sentia que era que nem eu tivesse uma vida escrava, que eu não queria que fosse a minha vida daquela forma. E ela falava sobre confissão da palavra. E ela falou, pega um versículo, que Deus te der, vai buscando aí para Deus te dar um versículo. A hora que ele te der esse versículo, você fica falando ele. É só você ficar falando, porque a palavra por si só tem poder para trazer transformação. Aí eu peguei um versículo que diz, o exilado cativo depressa será solto, está em Isaías. Não morrerá na caverna e não lhe faltará o pão. Falei, pronto, é a condição que eu estou vivendo. Estou cativa. E eu tenho medo de sair daqui e de me faltar o pão. Mas Deus falou que não vai me faltar o pão. E eu ficava meia hora indo para o trabalho, dirigindo, meia hora voltando. Uma hora por dia orando em línguas, confessando a palavra. Confessando a palavra. Confessando. No trabalho eu ficava orando em línguas. Ia almoçar, ia confessando. Aí o inimigo começou a me atacar. E eu comecei a ter pela primeira vez discernimento espiritual. O que era o diabo falando e o que era Deus, o que era eu. Eu subia a rua para ir almoçar, confessando, e ele falava, como que você vai sair daqui? Você nunca vai sair daqui. Você não tem para onde ir. Como ninguém nem viu seu currículo. Aí Deus falava assim, era que nem aquela coisa de criança mesmo, um falando daqui, outro aqui. O diabinho, o anjinho. O diabinho, o anjinho. Aí Deus falava assim, continua falando a palavra, imagina como tem que ser esse lugar. Aí eu pegava e ficava falando, Senhor, eu quero trabalhar num prédio assim, todo de vidro,
num lugar muito bom, num bairro muito bom, quero gente jovem, todo mundo muito bem vestido. Ele falava, então, visualiza e confessa a palavra. E eu ficava com aquela visão e lançando a palavra. Aí, passados 8 meses, me ligou um amigo, olha, o que você faz mesmo? Aí eu falei, ele disse, talvez tenha uma oportunidade aqui no meu trabalho, mas eu não sei, vou conseguir uma entrevista para você. E eu conversando. Aí ele disse assim, poxa, Deus, ele não me ligou, como que vai ser isso? Eu liguei para ele, e aí? Ele falou, ainda nada, no meu chefe essa conversa. Ai, meu Deus, essa é uma oportunidade. Aí um dia ele me ligou, tá marcada a entrevista, vem semana que vem em tal hora. Aí eu fui, peguei um táxi, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, que eu desci na frente do prédio, todo de vidro, na Vila Olímpia, o metro quadrado mais caro de São Paulo, só gente nova, bem vestida. Eu falei, aqui eu vou trabalhar. Que você tinha confessado. Que eu tinha confessado. Fiquei 11 anos naquela empresa e me tornei diretora da empresa. Cheguei ao cargo de diretoria da empresa. Diretora da empresa. Da empresa. Me tornei já diretora. Veio com... Você até falou numa live que fez com o Grace que você fala que quase tudo foi através dessa chave da confissão. É que assim, olha, a Bíblia, né? Ela é um livro de mistérios. A Bíblia é um completo tão maravilhoso. E como que eu entendo isso da confissão? A confissão, ela teve tanto impacto porque a oração em línguas, como é um dom de revelação, um dom do próprio Espírito Santo, e ele te ajuda a compreender a palavra, à medida que você ora em línguas, lê a palavra e tem a revelação da verdade, e ela se torna verdade para você, a confissão faz efeito. Entra aí. Que aí está o Espírito. Porque o seu Espírito já está crendo na palavra. Então você agarra aquela palavra e não solta, ela fica inegociável. Quando ela se torna inegociável, você recebeu um milagre. É que a dificuldade, um dia eu estava trazendo uma palavra na igreja, isso, a dificuldade é crer no coração que Jesus disse. Se você disser e crer, vai acontecer. Aí eu acho que a oração em línguas ajuda a sair essa dúvida, o espírito de incredulidade, medo, ansiedade que está dentro de você. O Espírito Santo não é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Ele nos convence da palavra. Quando você ora em língua, você está em comunhão com o Espírito Santo. Então, ele está você está íntima. Eu estou íntima dele. Quando eu leio a palavra, ele me revela aquela palavra, ele me convence da verdade. E quando ela se torna verdade para mim, eu recebi um milagre. Mas tem umas perguntas que, igual você falou, que fazia campanha e não tinha resultado. E tem muita gente, quando começa a orar em línguas, fala assim, mas quanto tempo vai demorar? Um mês, 6 meses? Demorou muito para você ter esse resultado da confissão, demorou esses meses, mas da oração em línguas, demorou quanto tempo para você ter resultado? Olha, eu nunca, assim, parei para ter essa expectativa. Você não tinha essa expectativa? Eu não tinha essa expectativa. A minha expectativa era de comunhão com o Espírito Santo. Você queria estar mais aquele próximo. Preenchimento. E isso fez com que tudo fluísse muito rápido para mim. Eu tive resultados muito rápidos. Muito rápidos, assim. Eu posso falar que em 3 anos da minha vida estava completamente diferente. Em tudo. Deus 3 anos. Em 3 anos. Né? Então, mas assim, eu agarrei. Eu não soltava nenhum dia. Eu agarrei evangelho. Eu falei aqui, porque o dia que eu ouvi a pastora falar assim, na pregação na internet, falou assim, olha, eu fiz e deu certo comigo, aconteceu. Eu falei, se Deus faz... Eu nem entendia nada, mas eu falei, se Deus não faz acepção de pessoas, ele ama todos. Se ele fez com ela, ele vai fazer comigo. O que ela falar que tem que fazer, eu vou fazer. E eu fiz. Eu fui assim, peguei firme, porque eu era solteira naquela época, morava sozinha. Então, não tinha nada para me distrair. Né? Era de noite, era meu trabalho e depois casa. E eu só lá. Então era de noite, eu com Deus. Eu fiz um intensivão com o Espírito Santo. Orando em línguas, confessando. Orando em línguas, confessando a palavra, assistindo culto, lendo a Bíblia, lendo muito a Bíblia. Olha, existe algo que é importante eu citar aqui, que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de dizer isso, mas sabe, uma coisa, a oração em línguas e a leitura da palavra são gêmeas. A gente não pode desvincular, não pode ficar, vou ficar orando em línguas. Sabe por quê? Porque nós temos alma. É muito importante a gente entender a divisão da alma e do espírito, né? A nossa alma, ela cria coisas. Por que às vezes não tem resultado uma coisa que falam para você que vai ter resultado? Porque é da alma. Porque quando é do Espírito Santo, ele honra com a palavra dele. Pode demorar o tempo que for. Vai ser o tempo de processo que for necessário.
mas vai acontecer. Muitas vezes, muitas coisas são feitas, propostas na igreja, às vezes estão sendo uma liderança do Espírito Santo para a igreja, e as pessoas ficam frustradas. Sai da alma. Sai da alma. Então, nós temos alma, nós temos poder de ter ideias e criar e falar que é Deus. Só porque nós temos Deus na nossa vida, nós achamos que é Deus, mas nós temos que ter o quê? O discernimento do Espírito Santo. E aí a palavra ajuda na questão da alma, né? A oração em línguas edifica seu espírito e a palavra ajuda... Quebrar as fortalezas da alma. da alma. Quebrar as fortalezas da alma. Então, a gente tem Por que isso que aí tem que ser discernir o os que é do dois. Espírito. Tem que ser os dois. Se você só ora em línguas, você fala assim, eu tenho o Espírito Santo, só que está sem a palavra, está sem a liderança. Que a palavra é o nosso guia, se nós estamos corretos ou não. Eu já vi muita gente que ora em línguas, né, vamos lá, destruir casamento, que não é uma vontade de Deus. Mas se você estiver junto com a palavra, o Espírito Santo vai falar assim, a pessoa vai achar que, eu estou orando em línguas, tudo que eu fizer está santificado. Não é verdade. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra, o Senhor ama a família. Ele valoriza, ele construiu. Ele nunca vai destruir uma família para construir outra. Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter a liderança, né? Lógico, existem situações na vida da gente. O que eu estou falando não é um julgamento, mas é um exemplo de que nós precisamos da Bíblia, ler muito a Bíblia. E a gente vê pouco os pastores ensinando, às vezes, isso na igreja, né? É uma proteção para nós a Bíblia. É um escudo, né? E é interessante que é uma das chaves, né? Que o pastor Dave, né? Que veio para o Brasil, ele fala que a oração em línguas, a meditação da palavra, confissão da palavra, adoração pessoal. Que é maravilhoso também. Né? Eu pratico pessoal. Bastante. E jejum. E jejum. Que ninguém quer falar de jejum. Depois não vou estar falando. Mas eu acho que é juntar os dois. É que assim, a pessoa ficar só em um, está faltando outras partes. Tem outras partes para fazer também. Mas tem algo que é interessante, que muitos testemunhos, não sei se a pastora viu nesse tempo todo, e desde quando aconteceu isso? Que tá, 2008. 2008, dá mais de... nós somos em 2008, 18 fez 10 anos, 14 anos. 14 anos. Muitos falam, e talvez a pastora viu na igreja, e agora pode depois até comentar do trabalho lá, que está tendo, que depois que começou a orar em línguas, houve uma cura. Eu vi até um pastor falando que ele estava em depressão e houve uma cura dentro dele, cura interior, cura na alma, cura das emoções. Se você viu isso acontecer nesse tempo todo, pessoas que eram totalmente feridas, machucadas, e começou a entender esse ensinamento sobre a prática da oração em línguas, e essa mágoa, essa dor, essa ferida. Demais, aconteceu comigo, nossa, eu fui totalmente curada, em muitas dores, eu era muito ferida. É que assim, quando nós somos do mundo, nós não temos ideia do quanto nós somos feridos. Quando você se converte e vê a presença de um amor verdadeiro te tocando, você entende o quanto você está machucado, o quanto você está detonado, o quanto você está enganado, o quanto você está perdido. É muito forte. Então, durante anos, eu posso falar que durante uns 5 anos, eu me senti até muito constrangida e envergonhada, eu chorava todo o culto, eu chorava copiosamente na hora da adoração, porque Jesus me curava, eu sentia, né? O pastor David falava assim, deixa ele te tocar, que ele vai trocar a sua fraqueza pela força dele. Então, todas as vezes que eu orava, que eu adorava a Deus, eu falava, Senhor, tira as minhas fraquezas. E ele ia fazendo uma substituição. Ele arranca, né? O Espírito Santo prescruta o coração. Isso significa que toda raiz que o Pai não plantou, ele arranca. E ele coloca um fundamento dele, que é a palavra de Deus, né? Tem coisa que a pessoa nem lembra, ferida que nem lembra. Tem coisa que a gente nem reconhece de onde veio, porque é o que eu digo hoje, né? Se você pegar uma pessoa que foi criada, que nasceu num berço de ouro, que se diz um berço de ouro, tudo foi preparado para aquela pessoa, foi esperada, foi desejada, foi inseminação artificial, sei lá, mas foi muito desejada, essa pessoa adulta, ela tem muitas feridas. Mas como? Ela teve tudo, os pais fizeram de tudo, mas é que é uma coisa natural do ser humano. Nós não nascemos para ter uma vida fora de Deus. A vida fora de Deus fere. Gera traumas, gera vergonhas, gera medos, todo tipo de coisa. E uma pessoa também que não foi desejada, também tem as suas feridas. Todos nós somos feridos. Não tem ninguém, por mais que um pai e uma mãe faça, nunca poderá substituir o amor de Deus dentro do nosso coração, porque só Deus conhece o nosso coração, né? Eu disse assim uma vez que eu não sei o que está acontecendo, eu mesma não sei o que está acontecendo dentro do meu corpo agora, do meu organismo. Eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas Deus sabe.
Olha a profundidade de quanto Deus nos conhece. Ele conhece cada célula em funcionamento em nós. É a multiforme sabedoria de Deus. Mas nós não conhecemos nem o que está acontecendo no nosso interior. Imagina uma outra pessoa, não é? Então, só Deus pode vir e limpar, lavar aquelas feridas. Tudo. A pastora falou isso, eu lembro de um testemunho de uma irmã lá na igreja, que ela foi fazer um exame e deu no exame que ela teve a doença e que ela foi curada, mas ela nem sabia que tinha ficado doente. Que glória, hein? E ficou sabendo que teve e foi curada, mas Deus já sabia e curou, e ela sem saber. Então, muitas vezes nós fomos curados e nem sabe ainda. Eu gostaria de falar rapidamente, já que o senhor tocou nesse assunto do testemunho, porque acho que é um testemunho que vai falar com muita gente. É uma situação, eu não falava com meu pai, porque quando eu era pequeno, meu pai se separou da minha mãe, aquela família disfuncional, né? Que a maioria das famílias é assim hoje em dia, né? Separou, minha mãe se casou de novo, meu pai se casou de novo, e aí eu gostava, é muito apegada ao meu pai, e assim, eu senti que ele substitui a família por uma outra família, vamos dizer assim, né? Então, aquilo, quando eu fiquei adolescente, tinha muita raiva, muita revolta. Eu desprezava muito ele, não falava com ele, eu dizia que ele tinha destruído as nossas vidas, tudo acontecia de ruim, aquela coisa de rebelde, né? Não entendia muita coisa. E eu cresci, só que tinha isso. Aí voltei a falar com meu pai, só que com a mínima coisa que acontecia entre nós, pronto, para mim já era voltava tudo. Voltava tudo, eu já ficava 1 ano, 2 anos sem falar com ele. E assim eu estava numa dessas épocas aí, quando eu fui na primeira conferência, segunda conferência do pastor Dave. Estava eu sentadinha lá, tentando aprender vida no espírito. O pastor Dave era um auditório que, assim, aqui era o púlpito, aqui tinha cadeiras, e aqui era um corredor. E aqui tinha cadeira, aqui também tinha cadeira. Era um espaço para 1000 pessoas ali. Eu estava sentada aqui, na lateral do púlpito, né? Ele desceu do púlpito e andou um pouco assim para frente do corredor. Quer dizer, ele não podia me ver de onde eu estava. Ele disse assim: eu vou ter que parar o culto, que tem uma pessoa aqui que não fala com o pai. Você precisa voltar a falar com o seu pai. Você precisa perdoar o seu pai. E eu peguei e falei assim, na hora aquilo bateu em mim, eu falei assim, eu não vou. Aí ele pegou e falou assim, Deus quer fazer algo por você que ele não vai poder fazer se você não abrir mão disso. E eu falei, eu não vou. Fiquei lá sentada. Aí levantava um, levantava outro, ele ia lá, orava. Ele falava assim, amém, vocês foram curados, mas vocês não são a pessoa que Deus está procurando. E aquilo começou a demorar, e eu vi que eu comecei a atrapalhar o culto. Eu falei assim, eu vou levantar só para não atrapalhar, mas eu não vou perdoar ele. Que ele esperando. Só que eu estava sentada aqui, ele estava aqui no corredor de frente para lá. Ele foi andando por esse corredor. A hora que eu me levantei, ele estava lá embaixo. Ele parou e falou assim, obrigada, Jesus, e se virou e veio na minha direção. Foi maravilhoso. Aí ele orou por mim e eu no meu coração falando que eu não ia perdoar. No outro dia estava indo trabalhar. Olha como é poderoso quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo, os lugares que ele te leva de transformação da sua vida. Eu fui indo trabalhar, eu estava dentro do carro, sem brincadeira nenhuma. Alguém aqui, ó, eu senti o calor da pessoa aqui, falou aqui no meu ouvido, você vai chegar no seu trabalho, você vai subir na sua sala, você vai ligar para o seu pai e você vai pedir perdão para ele. Eu tremia tanto no carro, porque foi uma voz audível. Eu tremia tanto, eu fiquei com tanto medo, que imagina que eu desobedeci aquela voz. Eu cheguei num pulo só, já estacionei, eu saí embolando escadaria com bolsa, fechei a porta, liguei para o meu pai. E a hora que eu liguei para o meu pai, a minha irmã trabalhava com ele na época, e ele falou assim, é a Milena, aconteceu um milagre. A Milena está no telefone. Então, meu pai estava esperando, né? Como o pai, aquela ligação. E foi dali que, depois de uns dias, o meu amigo me chamou para o trabalho. Então, eu associei que Deus, ele queria liberar. Eu estava fazendo coisa certa, confessando. Mas nós precisamos liberar também. Talvez isso que estava travando. Isso que estava travando. Isso me trouxe um entendimento para outras experiências da minha vida. Quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai começar a te pedir coisas. Pedir coisas que você precisa deixar, para que você tenha um caminhar próspero com Deus. Muitas pessoas não prosperam espiritualmente porque elas não deixam as suas pedras. Elas não largam as pedras, elas querem ter um evangelho de religião. Porque eu faço para Deus, mas eu sou do meu jeito, eu não entrego, eu não mudo. Não quer mudar, não quer renunciar. Não perdoo, não renuncio, não abro mão. Não. E andar com Deus não é assim. Andar com Deus, quando ele começar a te pedir, se você não entregar, ele vai até ficar quieto por um tempo, mas depois ele vai voltar. Se lembra daquilo que eu te pedi, você vai precisar entregar. Então, se for em questão